Vocês estão me ouvindo bem? Podem ir passando aí, por favor, o retorno. Oi. Larice, boa noite. Nossa, eu não consegui entrar de jeito nenhum. Olha, internet tem dessas coisas, né? E as pessoas me Tá me... mandando mensagem e dizendo, não estou conseguindo. E eu tentei várias vezes, Marcos, várias. Tá. Eu pensei assim, como a gente vai trabalhar o campo das relações, da permanência, é natural que tenha essas idas e vindas, né? Sim, olha, isso já tá totalmente em sintonia com a live também. E assim a gente já vai aprendendo, já no começo. Olha, o pessoal tá Exato. entrando e Sim, eu não conheço, assim, você pode ir dando boa noite. eu Eu até também não consigo acompanhar, né? sim, eu tinha preparado, né, para a gente começar. Eu sempre gosto de brincar com o pessoal, com o pessoal que nos acompanha, né, e trazer um presente que é mais ou menos isso aqui. Eu quero agradecer, né, a todos que estão entrando, dar uma boa noite a um grupo que vai entrar com a gente, está entrando, pessoas que estão chegando, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Isso aí, ó, tem um pessoal bacana, é isso, aleluia. Pessoal de fora. E para a gente suavizar nesse momento, deixando o coração aberto, exatamente para a gente poder falar do outro que muitas vezes é o nosso amor. E enquanto as pessoas vão entrando, se conectando, eu quero agradecer, né? E aí, se deixar, a gente põe música depois, é isso aí, sejam todos bem-vindos. Marcos, seja bem-vindo. Eu senti de convidá-lo para essa live, apesar que hoje eu me sinto, né, você exatamente nesse lugar, num lugar de começo, um lugar de passos à frente nesse trabalho que eu respeito profundamente, que eu sinto que não só tocou os nossos corações, mas também vem se estendendo e tocando o coração, os corações das pessoas que chegam até nós. Então, quando a gente começou a conversar e ver a possibilidade, né? E você disse, mas eu não tô muito engajado com live. Eu falei, olha, amigo, nem eu. A gente apenas vai entregar o que o nosso coração tem de melhor, né? E assim, os passos que a gente deu até aqui, você um pouco mais, Bert um pouco mais, enfim, nós temos que entregar apenas o que a gente realmente tem. Eu acho que essa é a dinâmica das relações, né? Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu senti de ser esse tema, quando eu te falei assim, eu sinto um tema especial. E eu senti esse tema especial exatamente porque no meu coração, quando eu vi o casamento que você fez sistêmico ano passado, não sei, se eu não me engano, foi no Mato Grosso, não é isso? Isso mesmo. Eu senti a força do seu trabalho, apesar que eu sei, você vai falar um pouquinho do seu trabalho para a gente, mas eu senti a força do seu coração. A força do seu coração como homem, a força do seu coração como marido, como pai e especialmente como profissional que está servindo a vida, que está aqui para servir a vida mesmo, com todo o seu amor. E aquelas palavras tocaram meu coração. Logo em seguida eu recebi um convite, fiz um casamento sistêmico também, e tocada pelas suas palavras. Então, eu acredito que você tem muito a nos oferecer hoje, um conhecimento de vivência também, porque eu sei que você tem um casamento sólido. Se eu te falar que energeticamente eu estou arrepiada, eu estou com o meu corpo assim ampliado, porque é uma honra estar aqui com você, uma grande honra. Seja muito bem-vindo e eu me sinto muito bem-vinda também até onde você puder me levar. Ok? Gostaria que você falasse um pouquinho de você, um pouquinho da sua formação, para que as pessoas possam entender. Inclusive, contar a eles o tempo que você segue Bert Hellinger e Sophie Hellinger em toda a escola. Porque é assim, pessoal, a gente chega na escola, a primeira pessoa que a gente vê é o Marcos. Então, eu conhecê-lo há 4 anos, para mim é uma honra chegar na escola e ter você com a gente, lá nos recebendo com todo o seu coração aberto. Gratidão. Olha, uau, assim, eu já também me sinto, nossa, o coração tá muito feliz de estar aqui com vocês.
E assim, tantas pessoas lindas estão entrando aí, Larice, tantas pessoas assim que estão conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Não vou conseguir falar o nome de todos, mas assim, eu vou olhando aqui e o meu coração vai assim se alegrando de tê-los aqui conosco, assim. E um tema assim tão especial, né, que é permanecer no amor, né, especialmente tudo que a gente vivencia. E quando a Larissa estava falando assim um pouco da minha história, eu também estava me emocionando aqui, no sentido de que sim, foi estar junto com o Bert, né, foi uma honra mesmo, assim, em vários momentos. E especialmente em momentos assim de descontração, em que podíamos almoçar juntos, né, ou ter um momento antes dele entrar ali para fazer um workshop. Então, isso realmente foi muito especial e me deu uma força também muito grande para poder seguir, né, e seguir dentro da escola Hellinger. E se eu falar só um pouquinho da escola Hellinger que agora você trouxe, é muito interessante quando a gente percebe o caminho, quando a gente assim se entrega nesse caminho. Então, se nós estamos falando da vida a dois aqui, quando a gente se entrega nesse caminho a dois. Depois nós vamos entrar um pouquinho mais nisso. Mas só para dizer assim dessa entrega, como foi dentro da Hellinger, porque sabe como eu comecei dentro da Hellinger? Eu comecei na Hellinger sendo o porteiro. Eu estava ali para abrir a porta para aqueles que chegavam. E aquilo assim me trazia uma alegria de estar ali e poder receber as pessoas, porque tantos chegavam esbaforidos, né, porque estavam quase atrasados, ou a inscrição não tinha dado certo, qualquer coisa. Qualquer coisa. E eu era esse contato realmente, assim, que a Larissa falou, assim, essa primeira pessoa que estava ali, aquele que confere o crachá, né? Também era um pouco chato, assim, eu não sei como vocês sentiam isso, mas eu procurava fazer essa tarefa da maneira mais leve possível. E isso até, eu acredito que tenha chegado nos alemães e impressionado, porque assim, as pessoas ali chegavam e nós nos cumprimentávamos, nos abraçávamos, né? E isso chama atenção, né? Porque de repente, assim, apenas uma tarefa de porteiro, de estar ali, abrir a porta, permitir a entrada ou não daquele que está credenciado. Isso seria a minha função. Nunca consegui fazer apenas isso ali, né, assim, a minha vontade de abraçar, assim, olha, hoje nessa quarentena, né, que nós estamos, assim, distantes, mas era de abraçar cada um e dizer assim, seja bem-vindo e aproveite o máximo desse workshop, aproveite o máximo desse momento. Então, olha, a minha trajetória na Hellinger foi assim, foi esse início, sendo o porteiro da Hellinger, e depois lá na frente, sendo convidado também por eles para estar junto, fazer parte da equipe Hellinger. Isso, para mim, também assim, foi algo muito especial, né? Porque eu permaneceria ali também, mas em algum momento, e já também para falar, em algum momento, chegou a hora de dar um passo seguinte. Chegou a hora de fazer uma certa despedida. E aí, quando eu falo de despedida, algumas pessoas assustam, assim, não é? Porque nós vamos falar aqui de história 2, a despedida. Mas como é quando eu me exponho a esta despedida? O que isso provoca na minha alma? E despedir-se de algo significa tantas e tantas vezes despedir-se de um lugar para ocupar um outro lugar. Pensa que foi fácil para mim se despedir desse cantinho que eu já dominava, que era abrir a porta? Não foi. Não foi. Posso dizer agora que abrindo meu coração para vocês. Isso sim. Marcos, o porteiro, ele abre a porta para abrir caminhos, amigo. Você estava ali abrindo caminhos. E aí tem uma colega que falou assim, ai, Marcos, você é uma simpatia. Reila, ele é uma simpatia, ele é um querido. Porque quando você começou a falar, Larissa, eu comecei como porteiro, mas aí eu fui lembrando de tudo e pensei, meu Deus, você estava ali abrindo caminhos para as nossas curas. Então, toda cura de cada colega da Hellinger, de cada um de nós, também é a sua cura. Também e a sua cura também é a nossa cura. Então, meu amigo, esses dias atrás eu li sobre o porteiro. O porteiro ele tem muito poder. Depois a gente conversa sobre isso. Mas ele tem muito poder.
Sim, e isso tudo para dizer assim, olha, o quanto que para mim também não foi fácil perceber, quando você começa a perceber que aquele local já não te preenche tanto ou você já precisa desempenhar uma outra tarefa. Então, assim, olha a despedida de um local para ocupar um outro local. Isso gera uma certa instabilidade, porque também você vai se abrir para algo novo. E aí, Larissa, para falar um pouquinho, já entrando no nosso tema, eu só queria dizer assim que quando eu vi o cartaz que vocês fizeram, vocês assim, então, são de parabéns, porque ficou tão bonito. E eu vi algo tão amoroso ali, assim, não é? O conjunto todo, assim, me deu vontade, assim, de, nossa, de se entregar a esse amor, né? Como é esse amor que realmente permanece, que perdura, ou como a gente diz assim, que dá certo, né? Que é isso? Que amor é esse que permanece? E assim, também olhando eu vi outros lados ali, não é? Poxa, será que é sempre assim? O que faz, não é? De um casal que permanece nesse amor e de outros que logo se desvinculam, né? Logo se separam, logo talvez tenham completado aquilo que buscavam um no outro. Porque quando eu lembro de casal, assim, imediatamente eu sinto o Bert falando assim, olha, vocês têm que entender que o casamento, que é essa vida a dois, né? E nós deixamos bem aberto isso, essa vida a dois. Essa vida a dois é uma comunidade de destinos. Há uma união entre esses dois e essa união provém um destino comum. Agora, para isso também dar certo e permanecer, eu tenho que reconhecer que, mesmo havendo essa união, existem limites aqui dentro. Existem liberdades de um e de outro. Por exemplo, em preservar a intimidade daqueles relacionamentos anteriores. Quantos relacionamentos acabam porque um entra na esfera da intimidade do outro daquilo que passou? Né? E esse casal, apesar dessa união, precisa respeitar profundamente esse seu parceiro, essa sua parceira, especialmente com tudo aquilo que veio antes. Porque até quando a gente fala desse amor que permanece, eu estou então dizendo assim, olha, se eu tenho que respeitar algo que veio antes, existe uma ordem. E aí, sim, a resposta é justamente essa: existe uma ordem. E muitos relacionamentos terminam e as pessoas estão se amando. Então, só o amor, ele não basta para manter esse relacionamento. É preciso olhar para essa ordem que precede e que abarca esse amor. Aliás, assim, o Bert Hellinger ele tem um poema que eu gosto muito, né, que fala do amor e da ordem. Muitos de vocês já devem ter ouvido o amor e a ordem. Então, assim, é como se falasse assim, olha, o amor preenche aquilo que a ordem abarca, né? O amor, ele dá um exemplo, assim, o amor é a água, a ordem é o jarro. Então, assim, a ordem reúne e o amor flui. Ordem e amor caminham juntos. Que ordem é essa? Né? Que ordem é essa, Marcos? Você vem me falar de uma ordem pré-existente? Se a gente for voltando, eu vou chegar em alguma coisa como assim, um poder original criativo. Uma fonte eterna superior de sabedoria criativa. Então, existe essa ordem anterior e existe uma ordem dentro do sistema dessa pessoa. Então, quando eu vou me unir a alguém, eu digo assim, olha, essa união, ela vem e existe assim um pacotão econômico junto. Um pacotão. Então, assim, quando eu estava ali dizendo esse sim para a Flávia, minha esposa, eu também estava dizendo um sim para todo o sistema da Flávia. E, com certeza, nessa união, mesmo sem saber, eu fui buscar lá no sistema da Flávia algo que faltava dentro do meu sistema. E aí a gente vai se completando. E a Flávia, a mesma coisa. Foi buscar algo dentro do meu sistema para que a gente ficasse um pouco mais completo. Então, meus queridos, não tem como. Quando eu digo sim,
eu digo sim também a todo esse sistema. Então eu digo sim à sogra, ao sogro. E dizer esse sim à sogra ou ao sogro é justamente assim, dizer sim da parte deles no meu companheiro, na minha companheira. Quando eu nego, né, o pai da minha companheira, a mãe da minha companheira, eu não permito que esse meu companheiro possa ser completo. Porque não tem como. Ela traz dentro de si, ele traz dentro de si essa parte do seu sistema. Então, em algum momento, esse companheiro, essa companheira, vai buscar isso do sistema e vai mostrar em você aquilo que você rejeita. Ou então, se não for o companheiro, quando vem os filhos, aí o prato está cheio, a mesa está farta, porque os filhos mostram tudo. Tudo. Legitima esse amor, né? Exatamente. É isso E o mesmo. amor, e isso que você falou desse amor dos filhos, né? A consumação, então, falando também desse ato, né? A relação sexual mesmo no casal. Olha, veja o quanto isso está a serviço da vida. Olha, alguém já comentou ali, Larissa, já cutucou algo. Meu Deus, tenho que mudar tudo. O que é que tem que mudar tudo? Quando você disse esse sim, então é assim, eu estou entrando no sistema do outro. Então, inclusive, não sou eu que estou aceitando esse sistema do outro. Eu estou pedindo permissão, inclusive, para entrar nesse sistema do outro. Né? Alguém disse assim, olha, amar a sogra e o sogro está difícil. E quando isso acontece, eu não permito amar a sogra e o sogro, esse meu companheiro, essa minha companheira, não tem como, porque esse sogro e essa sogra eles estão dentro dele. Então, em Isso. alguns momentos, você vai olhar para esse seu companheiro, para essa sua companheira, e vai ver exatamente o seu sogro e a sua sogra que você rejeita. E aí vem o conflito. E aí vem o atrito. Então, não precisa Exatamente. esperar os filhos te mostrarem isso. Isso. Eu ia Diga, falar querido, que senão eu também vou exatamente. falando. As pessoas que estão contribuindo aqui são minhas irmãs. Ah, que maravilha! Eu tô rindo aqui sozinha, né? Mas é bom outra pessoa falar, né? Porque, de fato, é o que você está falando. Senão são os filhos que vão ter que mostrar essa inclusão, né? Como? Sendo difícil muitas vezes e mostrando como que essa mãe ou esse pai exclui o sistema do outro, né? Na própria vida. É o filho que paga o preço, muitas vezes. E a gente ama tanto os filhos, né? E a gente ama exatamente para a gente poder incluir todas essas histórias, né, Marcos? Marcos, você sabe, você estava falando, eu fui pensando, né? Para quem chegou, nós estamos com bastante pessoa aqui. Quem chegou depois, gente, o meu convidado é o Marcos e eu sou, né, a que convidou. Porém, no sistema do homem e da mulher, o homem leva a mulher, ele encaminha a mulher. Então, o Marcos precisou chamar a live de hoje para que eu, mulher, né, seguisse e ele pudesse nos servir. Então, é isso que está acontecendo. O Marcos está nos servindo. A esposa, Ô, Flavinha, está Larice, aqui, né? Com e certeza. só para comentar, você falou da sua irmã, eu percebi que meu irmão também entrou, então dá um oizinho aí para você. E, Olha os Marcos, irmãos prestigiando, então. é irmã do coração, tá? Eu tenho, na É, verdade, eu irmã. tenho irmãos biológicos, né, mas eu tenho elas, Sim. duas irmãs de coração que estão aqui presentes. Olha só, Marcos, tem algumas pessoas que vão começar a fazer perguntas. Eu já estou com um leque de perguntas aqui de uns enquetes que eu fiz. Então, assim, eu quero saber como é que você quer fazer. Você quer trazer esse enredo todo para nós? Ou a gente já começa, eu já posso selecionar essas perguntas e trazendo para você? O que Tá. você prefere? Bom, eu posso falar só um pouquinho para Sim, as pessoas, porque você vê que à medida que a gente vai falando, e já tem pergunta ali, assim, ó, como é que eu sim, aceito o isso. passado do outro sem se intrometer? Essa já é uma boa pergunta, né? E Ótima. quem é que disse que eu tenho que me intrometer? Quem é que eu disse que eu vou lá no sistema do outro, como quem quer assim, olha, eu sei melhor que vocês e vocês devem fazer dessa forma. Vocês Isso. percebem? Tem condições isso de dar certo? Tem condições de você sair daqui do seu lugar, do seu sistema, e ir lá no sistema do seu cônjuge, para querer mostrar para eles que a maneira com que você aprendeu, que os seus valores, que tudo aquilo que você recebeu da sua família está correto e deles não está tão certo. Não tem como.
né? E, inclusive, assim, quando estava falando dessa união de destinos, nós buscamos justamente essa complementação no sistema do outro. E esses dias eu fiz uma live e eu dei um... Ah, não, foi um encontro no Zoom. E eu estava falando justamente, assim, como foi a minha história com a Flávia e essa questão dessa união dos sistemas. Como o pessoal que está aqui não é esse pessoal que estava lá no Zoom, eu vou só dar uma amostra rápida para vocês. Então, assim, dentro da minha família, lá, com meu pai, com minha mãe, meus pais são casados, né? E meu pai, lá no sistema dele, dos 10 filhos, ele foi o único que sobreviveu. Os irmãos morreram muito cedo, ou também a mãe dele teve abortos. Então, imagina que lá dentro desse sistema, quanta dor existe dentro desse sistema. E aí, por que eu estou falando isso? Porque, assim, mesmo nas festas, tudo é muito silencioso. Não existe muito espaço para você fazer muita bagunça, gritos, ou mesmo cantar. Né? Quantas vezes, quando eu era pequeno, eu falava assim, na mesa não se fala, na mesa não se canta. Eu adorava cantar. Na mesa não. Aqui não. Falar alto não. Percebe que eu vou entrando no meu sistema e lá de trás algo já toca em mim. Né? Porque sim, foi assim lá. E conhecendo essa história, e eu só vou me dar conta disso muito tempo depois. Muito tempo depois que também eu fui dar conta de que eu tinha esses tios. Né? Foi depois da constelação familiar que eu vi que eu tinha esses tios e que eles pertenciam ao meu sistema. E olha que alegria isso, assim. E também isso me permitiu olhar para o meu pai quantas vezes que ele falava, fala baixo. E aquilo eu falava, por quê? Né? Internamente, porque, assim, hoje talvez os nossos filhos aqui, eles dialogam mais, eles debatem mais. Naturalmente, assim, o pai falou e você simplesmente acata. Respeito absoluto. Mas veja, então nesse sistema existia isso. Veio o Marcos, e o Marcos vai casar. E a Flávia agora vai falar assim, você vai contar de novo isso? Ela tá aí. Pode falar, amor. Se você quiser falar alguma coisa, pode falar. E oi, Marcos... Flávia, querida! O Marcos casa, então, com uma pessoa descendente de italianos. Olha. E aí, nós vamos, assim, entregar o convite de casamento. E os italianos, mesmo também que tenha ocorrido algo muito doloroso nessa vinda deles da Itália para o Brasil, não é? Navio, muitos não chegaram, morriam. Eles têm um pessoal muito festeiro. Muito festeiro. Ela está falando que eu posso contar a história, então eu vou continuar contando. Isso é para mostrar essa junção, né, dos sistemas. Entro nesses sistemas, vamos entregar os convites de casamento. Aí nós vamos na casa da tia da Flávia, e lá na casa do meu pai, assim, lugares contados, né? Nós somos em 3 irmãos, mais papai e mamãe, mesinha simples ali, aquilo que eu te falei, silêncio, dentro de uma festa, preocupação com as crianças, tem horário para comer, tudo muito certinho. E aí eu vou lá entregar esse convite de casamento, aquela mesa, nem mesa, assim, porque já não tinha espaço. Então pega-se o que tiver para fazer de mesa, umas tábuas, né, umas pranchas de madeira, e aquilo vira aquela mesa enorme. E aí aquela comida e o que está na ponta conversando com o que está lá na outra ponta. Eu ficava meio atordoado no começo, assim, o que é que está acontecendo aqui? Mas eu também gosto de festa, então logo também isso foi para mim algo assim de entrar nisso. Porém, veja, existe também uma lealdade ao nosso sistema, uma lealdade invisível. Para você se lançar nisso, é preciso ter muito respeito. Será mesmo que eu posso fazer diferente? E aí eu via um que está aqui passando salame para o que está lá, um que está nessa mesa, daqui a pouco o que estava aqui começava a cantar, o outro cantava também. E será que estão cantando a mesma música? Porque de vez em quando era uma festa. Era uma festa. E aí, esses dias eu peguei pensando, falei assim, nossa, eu não tinha me dado conta do quanto
do meu sistema, eu fui buscar nesse sistema que vem desses italianos a alegria. Então, isso é o respeito, primeiro, ao seu, porque está tudo certo do jeito que foi. E o respeito àquela união e àquele limite. Até determinado ponto eu posso ir. Então eu posso compreender também quando meu pai, numa festa de Réveillon, pede assim, abaixa o som. Às vezes é demais para ele. E eu não tinha me dado conta disso, até bem pouco tempo. E depois ainda eu fui ver, aí nós vamos falar assim, né, das coincidências, que não existem, né? As ressonâncias, as sintonias, tudo aquilo que essa força maior provém e nos leva. Aí eu fui ver, esse meu pai, né, que lá junto com a mãe dele, o pai dele, tem essa história, foi buscar no sistema da minha mãe, aqueles 9 irmãos dele, então, que faleceram, ele foi buscar um sistema em que a minha mãe é filha do meu avô, da minha avó, e eles são em 9 irmãos. E ali tem festa. Ali tem barulho. Ali tem bagunça. Então vocês percebem, eu não preciso entrar, não sei quem fez essa pergunta, eu não vou entrar lá no sistema do outro para mudar esse passado ou algo de lá. Eu posso me abrir e me expor também a tudo isso com amor. Olhar para essa história de um e de outro com respeito, com amor. Sim. É isso, Marcos, que lindo. Enquanto você estava falando, meu marido já mudou toda a luz da minha casa aqui, gente. Então, por aí vocês já imaginam que é bem isso mesmo, né? As diferenças. Eu acendo todas, ele vai apagando as luzes. E a gente pode olhar com amor, né, Marcos? Eu vou trazer, então, então, Lorena, eu acredito que a sua pergunta já foi, né, contemplada. Aqui, ó, papai está aqui há muito tempo, parabéns. Vários amigos da Heringer estão aqui. Muito grato por todos. Olha, Neuza, acabei de falar com ela agora um pouquinho antes de entrar aqui. Neuza, obrigado. Eu vi que entrou a nossa amiga Dani. Aqui, uma graça. Tem uma pergunta da Juliana que é o seguinte: no casamento sistêmico, há uma análise sistêmica prévia do casal ou apenas movimentos de inclusão que alguém na cerimônia? O que é? Há uma análise sistêmica prévia do casal ou apenas movimentos de inclusão na cerimônia? Porque assim, eu estou entendendo aqui que ela está perguntando do casamento sistêmico, da cerimônia. Né? Então, se tem uma prévia para o movimento do casamento, da cerimônia, eu acredito. Então, veja aqui que você pode... Nós fizemos uma enquete, né, Marcos? E esse tema ficou como uma opção quase próxima da permanência. Então, eu vou te deixar bem à vontade aí. A Dani, olha só, gente. Turminha da Heringer. Olha que bacana aí, ó. A Austrália presente é minha cunhada. Um beijo, eles estão morando na Austrália, meu irmão. Bem-vindo, Viviane. Olha, sobre o casamento, você também pode falar, porque você também fez o casamento sistêmico. E assim, aí eu vou falar a minha forma particular. Eu não faço uma constelação ali dentro da celebração, nesse sentido daquela constelação clássica. Olha, eu vou pegar aqui agora a mãe e o pai e eu vou começar a fazer uma constelação. Então, é legal, eu gosto de conversar com aqueles, né, que vão celebrar esse casamento antes, saber um pouquinho da história, como é isso. E, assim, para fazer o casamento, eu também entendo que esses noivos, que essas pessoas estão preparadas e decididas nesse momento. Agora, ainda assim, ali na cerimônia, sempre nesse sim, vocês viram como esse sim, que eu já falei no começo, não é um sim apenas ao companheiro ou à companheira, mas a todo o sistema. Então, nós podemos fazer pequenos movimentos para que isso seja reconhecido também ali dentro dessa celebração. Eu faço isso, né? Então, no sentido assim, olhe para aqueles que vieram antes. Então, por exemplo, a mulher olha para o sistema do homem, o homem olha para o sistema da mulher. Aquilo que eu falei de pedir permissão faz toda a diferença. Então, assim, se você está entrando no sistema e você veio depois,
É você que pede a permissão para entrar nesse sistema. Não é você que julga aquele sistema anterior para se adequar a uma realidade que você acredita. Veja, isso faz toda a diferença na forma de como eu vou tomar tudo aquilo que veio antes e que o meu cônjuge, o meu companheiro, a minha companheira traz. Então, assim, eu faço vários movimentos, né, de acolhida, né, os pais, né, daqueles que estão ali celebrando esse momento. Então, assim, eu acho que talvez ela quis falar, faz constelação ali na hora. Eu não. Eu, Marcos, não. Não dessa forma clássica como as pessoas imaginam. Porém, sim, fazemos vários movimentos, olhar, né, os noivos ali, se olharem, encontrarem, por exemplo, e isso é muito bacana, de encontrar o primeiro olhar. Faço isso, assim. E isso a gente pode fazer no nosso casamento o tempo todo. Como é que eu encontro esse primeiro olhar? Sabe aquele olhar de admiração, em que você chegou até o outro e que trouxe algo diferente? Você falou, nossa, né, com essa pessoa eu quero me relacionar. Com essa pessoa eu quero permanecer. Com essa pessoa eu quero compartilhar todo esse amor. Então, assim, encontre esse primeiro olhar. Isso a gente pode olhar sempre no nosso casamento, no dia a dia. Encontre o primeiro olhar. Porque nesse olhar sempre tem admiração. E quando a gente vai no nosso dia a dia, né, na nossa rotina, nós precisamos restaurar o tempo todo isso. Bom, eu sou casado assim com a Flávia faz 20 anos de casamento, né? Então, não é muito, mas já tem uma trajetória. Nos tempos de hoje, vocês são, nossa, padrinhados, né? Nos apadrinham. Como é que nós podemos renovar esse olhar no dia a dia? São pequenos atos. Quando a gente fala desse amor, é o amor comum. E quanta grandeza existe neste amor comum. Nesse amor que se coloca, né, à disposição para o outro também. Tantas e tantas vezes. Larissa, está me ouvindo? Porque eu vi que tem uma travadinha aí. Travou para mim, mas agora tá tudo bem. Eu estava te ouvindo Tá bom. normalmente, tá? Tá, então eu estava falando justamente assim de cultivar, né, esse amor, assim, esse amor simples. E aí eu lembro do Bert, quando alguém tá falando assim, ó, conheci esse casal na Alemanha, um beijo. Quando o Bert fala do grande Orfeu e do pequeno Orfeu. E assim, tantas vezes existe um amor idealizado, né, de sonho. E muitas vezes esse também, o Bert fala desse amor à primeira vista, assim, ver aquela paixão, aquele amor, ele é tudo para mim, e de repente isso vai caindo, caindo, caindo. Por quê? Porque, na verdade, não foi um amor. Não. Foi uma projeção daquilo que eu esperava no outro. E no dia a dia é que eu vou vendo o que é que o outro pode receber de mim e o que é que o outro pode me dar. Porque dentro dessa relação é necessário ter um equilíbrio entre o dar e o tomar. O Bert usa essa expressão tomar, né, que significa receber com tudo. E tantas vezes, o que o outro tem para dar não é o que eu quero receber. Não é como eu gostaria de receber. E aí, esse amor comum, esse amor exigente é justamente assim, eu digo sim àquilo que ele tem para me dar, aquilo que ela tem para me dar. Mesmo que isso não seja aquilo que eu estivesse esperando, mesmo que isso não seja aquilo que eu idealizasse, mesmo que isso seja um pouquinho diferente daquilo lá do meu sistema que eu imaginava como amor. Tem muitas pessoas que são mais de falar, tem outros que são mais de fazer. Então, algumas vezes você está esperando um eu te amo, e o seu companheiro, a sua companheira, não é de falar, mas é de fazer. Ela mostra de uma outra forma o quanto te ama. Então, dizer esse sim é dizer sim a tudo isso. Sim, eu te recebo exatamente como você é. Isso faz toda uma diferença na alma. Porque às vezes eu falo isso para as pessoas e as pessoas falam, mas então quer dizer que agora eu tenho que aceitar tudo, é uma passividade total. Não, não é assim.
Experimente na alma quando você olha para o seu parceiro, para a sua parceira, e diz apenas essa palavra, sim. É um sim incondicional, sim. E veja o que acontece na sua alma, se é algo que se abre ou que se fecha. Você vai se abster de todas essas imagens. Ah, se eu falar sim, ele vai continuar fazendo isso ou aquilo que eu não gosto. Se eu falar sim, ela vai continuar fazendo isso ou aquilo que eu não gosto. Não. Faça isso. Imagina alguém está falando assim, esse exercício eu posso falar internamente? Pode. Agora, se você também está dentro dessa relação, por que não falar para o seu parceiro, para a sua parceira? Por que não olhar no olho do seu parceiro e da sua parceira e retomar aquele primeiro olhar e dizer sim? Veja o que isso acontece. Agora, claro que você também tem que dizer isso da sua alma, do seu coração. Não é porque agora eu escutei uma live que eu vou dizer sim e eu chego lá, ô Larissa, sim, viu? Não funciona. Marcos, é o sim da alma para o outro, né? É o sim da alma. Então, o primeiro sim é para nós, né? Ele é nosso, ele concorda, é a concordância da escolha que eu fiz para mim e que reflete no outro e que o outro reflete a alma dele em mim. Então, isso é que vai chegar e já está respondendo algumas perguntas de pessoas que estão aqui perguntando por que os opostos se atraem, aí nós falamos dos sistemas, né? Porque exatamente né, dessa concordância da comunicação do sistema, né? E aí tem uma pergunta que eu acho que vai de encontro ao que você está falando, que é sobre a disponibilidade. Então, ela perguntou assim, como é que é a disponibilidade do outro para mim e a minha disponibilidade para o outro? Eu acho que cabe você falar um pouquinho da disponibilidade, porque entra nesse dar e nesse tomar, né, que equilibra de fato as trocas, porque eu acredito que o casal ele só vive no crescimento, no progresso, quando ele troca no igual. Agora, no igual como? Sendo diferentes. Né? Então, essas diferenças é que vai, de fato, alimentar o conhecimento do outro, o olhar, o despertar. Então, sobre isso, se você puder trazer para a gente alguma coisa. Ah. Olha, você trouxe algumas palavras que são palavras-chave. Uma, concordância. Larissa, eu falei assim, já acabou o tempo? Será? Foi muito rápido. Mas eu acho que caiu realmente a conexão. No meu relógio nós ainda tínhamos pelo menos uns 10, 15 minutinhos. Exatamente, Marcos. O que acontece? Até agora o pessoal vai estar voltando. Eu acredito que esse horário está sendo um horário de várias lives, né? Então, a internet, você vê, a minha internet ela é ótima, ela está péssima. Não sei como é que está aí, mas aqui, na hora que parou para mim, eu falei, ai meu Deus, aí você não conseguiu salvar. Você salvou aquela parte? Eu joguei pro Story. Ah, então ótimo. Depois então, dá pra gente buscar lá. Sim, porque tem muita informação boa. E aí, nós estávamos com... Tem mais umas 30 pessoas para entrar, mas independente disso, o que eu vou sugerir? Que você escolha o tempo da gente prosseguir e parar, para não ficar tão extensivo para você e para todo mundo, né? Então, eu te sugiro o tempo que você vai nos oferecer. Por mim, eu fico mais uma hora aqui, tá numa boa. Acho que nós vamos ter que fazer a parte 2, então. Porque hoje também eu tenho um outro compromisso, que a gente faz uma leitura do livro e depois eu não vou conseguir ficar tanto tempo. Mas é um prazer estar aqui, porque eu também gosto muito de falar sobre esse tema. Exatamente. É muito bom. Então, eu vou te sugerir que você pode marcar o tempo pra gente. Eu vou falando, pode deixar. Vou falando. Okay? Então tá. Ok. E enquanto isso, as pessoas, se tiverem perguntas, o que quiserem fazer, podem ir mandando aí, tá? Porque eu acredito que à medida também que a gente vai falando, e aí a gente já viu alguns retornos com relação a isso, algumas perguntas já estão sendo respondidas, né? As pessoas já estão entrando nessa sintonia, nesse movimento e percebendo algo. E a ideia é justamente isso, assim, né? E às vezes eu falo, olha, não precisa acreditar naquilo que eu estou falando, mas sinta o que acontece no seu corpo. Né? À medida que a gente vai falando, o corpo tem uma reação. O corpo vai falando conosco. Então, perceba isso, né? Sinta isso.
Alguém disse, olha, 1 hora é muito rápido. E é rápido mesmo. Quando é bom assim, é rápido mesmo, né? Quando o papo tá bom, é rápido. A proposta, Marcos, que eu quis convidar você, exatamente para as pessoas que estão aqui, que são alunos, são clientes, são amigos, são familiares, conheçam um pouquinho da cara da Hellinger, entendeu? Que eles comecem a entender por que hoje a Hellinger está tendo como docentes pessoas como você. Recentemente eu estive com o Matheus. Então nós temos um grupo de brasileiros maravilhosos e vocês estão podendo nos oferecer o conhecimento de uma maneira rápida, naturalmente, para que depois todos estejam na Hellinger também, podendo se curar, se transformar e mudando seus olhares, né? Exatamente, exatamente. Olha, eu estava comentando assim, que você trouxe algumas palavras-chave. Quando você disse, primeiramente, sobre concordância. Né? Então, assim, essa concordância, ela é justamente quando nós falamos assim, permanecer no amor. Qual é a chave para permanecer no amor? E está justamente ligada a essa palavrinha concordância. Concordar com aquilo que é. Concordar exatamente com aquilo que é. E essa é uma concordância, quando eu concordo exatamente como é, eu estou concordando, na verdade, com a própria vida. Então essa concordância ela é muito maior. Eu concordo com a própria vida. E quando eu digo sim, eu concordo com essa vida, eu entro em uma outra frequência, eu entro em uma outra vibração. Lá atrás, até o Tesla já falava assim, você quer entender o universo, você tem que pensar em termos de frequência e vibração. Isso cabe perfeitamente para nós aqui. Frequência e vibração, uma outra sintonia, uma outra energia. Eu agora digo sim ao fluxo da vida. Então, para chegar aqui no meu cônjuge, no meu companheiro, na minha companheira, olha quanta trajetória. Lá de trás. Esse sim precisa vir lá de trás. E alguém perguntou sobre o passado ali, assim, então esse sim precisa vir lá de trás. Sabe por quê? O que acontece quando eu não digo esse sim lá de trás? Toda essa forma com que eu tomei a vida lá atrás, e se ela foi de uma forma assim, que eu ainda tenho expectativas, ou eu rejeito parte dela, não, isso aqui eu não quero, isso aqui eu nem olho, isso daqui foi algo difícil, e existem muitas situações difíceis. Quando eu não digo sim para tudo isso, eu vou inconscientemente transferir todas essas situações para as minhas relações subsequentes. Então, olha como é importante esse sim à vida, essa concordância à vida exatamente como ela é. E como é que a vida chega até nós? Porque esses tempos eu tive um workshop, foi bem interessante, assim, porque a pessoa estava participando, já faz tempo. Tá? E depois, assim, ao final, ela pegou e falou, eu achei interessante, assim, mas isso não é para mim. Não é pra você? Não, tá tudo certo que não seja pra você. Não é pra mim porque eu não tenho pai nem mãe. Aí eu fiquei curioso, assim, pra saber como é, né? Como é que essa pessoa chegou até aqui. Então diga pra mim, como é que você chegou? E eu tô falando isso porque vocês percebem que vocês vão chegar na mãe e no pai. Não tem outra forma de você dizer sim para essa vida que vem lá de trás, que passou por tantos outros, que tantos outros disseram sim para chegar até você. Então, esse sim, ele passa necessariamente pelo nosso pai, pela nossa mãe. Assim como esse sim do companheiro da companheira passa por esse sim à mãe dele, ao pai dele, à mãe dela, ao pai dela. E depois, lá na frente, esse sim vem no nosso sistema, eu digo sim a tudo isso. Então, olha quantos sims, por assim dizer, precisamos externar ao longo da vida do nosso coração, a partir da nossa alma. Nessa abordagem da constelação familiar, eu digo, olha, esqueçam isso só da razão.
Não que a razão não seja importante, já disse isso em algumas lives agora que eu fiz. Ela é muito importante, o pensamento muito importante. Né? Foi uma revolução quando nós podemos olhar para o pensamento e falar, nossa, eu sou capaz disso. Agora, nós precisamos também deixar que a nossa alma atue. E se em algum momento foi entendido que a alma estava aqui na cabeça porque era o pensamento que dominava, hoje não é assim. E aí esse sim precisa vir desse movimento mais profundo da alma. Então, concordância, essa palavra que você disse, é uma palavra-chave para a permanência no amor dos relacionamentos, de todos eles. Veja, quer uma chave para permanecer no amor? É concordar com aquilo que é. É uma chave para permanecer na vida, né, meu amigo? Na vida. E de que forma? De forma saudável, de forma tranquila. Concordar com a realidade. Quando o Bert nos fala, né, que a realidade, concordar com a realidade, dar esse sim para a realidade, você encontra, então, a sua felicidade. Né? Porque é a realidade que é, a realidade que foi. E aí, ali, a felicidade também você vai de conexão para esse caminho, né? Gostar do que você é, do que você fez até aqui. Isso significa que a gente tem que acomodar? Jamais. E o relacionamento a dois, ele vem para a gente não acomodar, né, Marcos? Ele vem para nos ensinar que é possível dar o próximo passo. E depois mais o próximo passo. Não é isso? Né? Então, acho que... Pode falar. É bem isso, porque é no dia a dia desse relacionamento a dois que, por exemplo, os conflitos surgem. Né? Então, e dentro desses conflitos é a oportunidade que eu tenho para crescer. É a oportunidade para enxergar tudo aquilo que o meu sistema ainda precisa evoluir. Porque muitas vezes o que se mostra para mim não significa que seja pessoal para mim. Esse é um ponto também, assim. As pessoas, tantas vezes, elas levam para o pessoal. Poxa, mas isso é comigo. E muitas vezes é uma informação que está no seu sistema. E que você também pode fazer algo, ao dizer sim para isso, por todo o seu sistema. Uma cura que vem para todo o seu sistema, através daquele que está trazendo aquilo que você chama exatamente de conflito. É a sua oportunidade de olhar de uma maneira mais ampla para isso. E quando você falou de disponibilidade, alguém disse aí assim, olha, quando esse relacionamento não tem a bênção dos pais. Dos pais. Isso. Essa eu fiquei de olho porque isso é muito importante, assim. Então, bom, eu também digo assim muitas coisas, eu não tenho essa resposta nesse sentido racional. Olha, isso significa isso. Porque aí, se eu tiver assim, eu estou apenas em um determinado conhecimento. E como nós falamos da constelação familiar, eu falo sempre da fenomenologia. O que é isso, Marcos? Fenomenologia, então, é olhar o fenômeno, olhar aquilo que se apresenta naquele determinado sistema, naquela determinada relação, naquela determinada pessoa. E cada vez a gente percebe que isso atua de forma diferente. Exato. Certo? É importante a bênção dos pais, né? Quando nós temos essa bênção dos pais, algo flui maravilhosamente. E por que é que muitas vezes os pais não abençoam essa união? Exatamente. Então, o que acontece? Tantas e tantas vezes nós vamos ver, e aí vem aquela palavrinha que vocês colocaram, disponibilidade. Essa mamãe ou esse papai, eles não estão sequer disponíveis para olhar para as relações futuras. Porque existe algo dentro desse sistema, uma dor tão forte, que esse amor ficou preso lá atrás. Então vem alguns filhos, às vezes, falam assim, o meu pai não olha para mim. A minha mãe, ela não olha para mim. E quando a gente vê isso dentro de uma constelação, a gente vê que esses pais, eles estão ocupados com outra coisa. Eles estão ocupados com algo
tão maior dentro desse sistema, tão doloroso, que a forma, inclusive, de te proteger dessa dor é deixando você um pouco mais distante de tudo isso. Então, muitas vezes, o que acontece? Que quando nós olhamos na superfície, assim, o pai deixou, a mãe deixou. Às vezes eu escuto essa palavra assim, não, o pai abandonou esse filho, a mãe abandonou, ela não quer saber desse filho. E quando a gente vai ver dentro de uma constelação familiar, a maneira desse pai, a maneira dessa mãe, proteger esse filho dos próprios emaranhamentos, das próprias dores, foi exatamente permanecer distante. Então, assim, quando um pai se afasta, quando uma mãe se afasta do filho, na alma, tenham a certeza, isso não é fácil. Não é fácil para nenhum dos pais. E isso se mostra um grande desafio para o filho. Porque, assim, tantos acreditam que, olha, eu cresço quando meus pais me dão a nutrição de que eu preciso. Sim, é uma maneira de crescer, ser nutrido. Né? E nós, pais, estamos ali, temos a responsabilidade de acompanhar, de orientar. Agora, esse amor que permeia pais e filhos ou relações deve ser um amor livre. E nesse amor livre não há exigência. O filho se abstém de toda e qualquer exigência com relação aos pais. Então, um amor maior de um filho para com o seu pai, para com a sua mãe, também pode ser agradecer por aquilo que não teve desse pai, por aquilo que não teve dessa mãe, por aquilo que gostaria de ter tido e não foi daquela forma. Porque foi assim que você cresceu. Foi assim que você pôde ter uma grande força. Se é que você pôde olhar para isso dessa forma. Porque senão o que acontece? Você permanece criança exigindo dos seus pais. Você permanece criança ao exigir dos seus pais, e de quem você vai exigir posteriormente? Você vai exigir no seu relacionamento, do seu companheiro, da sua companheira, aquilo que você esperava receber dos seus pais. Há uma transferência. E muitas vezes também há, quando você carrega algo lá desse sistema dos seus pais, que você, por exemplo, tinha raiva ali naquela relação porque não recebeu aquilo que queria, e você traz essa raiva, como você não pôde descontar lá com os seus pais, você transfere essa raiva dentro do seu relacionamento atual. Então veja quanta cura nós temos quando podemos dizer esse sim desde lá de trás. E eu vi algumas pessoas colocando assim, faz todo sentido. Faz muito sentido. Assim, me veio para complementar apenas que esse afastamento dos pais, desses pais, ou essa falta, né, que o filho sente da bênção, da autorização, é o sim que esses pais conseguem oferecer no secreto, no oculto, né, da dinâmica do sistema. Então, é quando o pai, de alguma forma, a mãe e o pai colocam uma mensagem oculta, siga, né? Mas se eu ficar muito perto, eu vou impedir. Então, siga, né? E aí, nós, filhos, com todo o reconhecimento, a dificuldade desses pais, a história dos nossos pais, o que nós podemos fazer? Agradecer, reconhecer primeiro, agradecer e honrá-los, fazendo um pouquinho diferente. E aí nós temos o casamento para fazer um pouquinho diferente, nós temos os filhos para fazer um pouco diferente, o trabalho e todos os setores atuais, né, Marcos? Então, Sim. que bom que você clareou. Muita gente assim está fazendo sentido e está mesmo. As pessoas que estão compartilhando são pessoas que eu conheço bastante e faz muito sentido. Que bom, que bom. Alguém está perguntando aí assim, ó, como mudar para não cobrar do companheiro? Exatamente. Então, assim, o que é que eu ainda cobro desse meu companheiro, dessa minha companheira? Porque, assim, o casal, essa relação a dois, nós temos que ter na cabeça, assim, no coração, que se trata de uma relação de iguais. Iguais.
tá? E se eu não estou enganado, eu percebi que foi uma pergunta de uma mulher, só para dar uma resposta mais concreta. Então, o que é que essa mulher está esperando desse homem, se nessa relação eles são equivalentes, uma relação de adultos? Se eu ainda estou cobrando algo desse companheiro, deste homem, perceba em você se essa cobrança realmente é deste homem, ou se essa cobrança ela se refere justamente àquilo que nós falamos, ao seu sistema, àquilo que você esperava receber, do acolhimento que talvez você esperasse receber, por exemplo, do seu pai, que não teve, e aí você cobra desse homem. Porque assim, quando eu entro nessa relação a dois, e se nós somos iguais, equivalentes, iguais nesse sentido do ser humano mesmo, não é? Porque claro que temos as nossas diferenças e justamente buscamos essa diferença um no outro. É isso que traz essa complementação em nós. Se eu estou exigindo mais dessa pessoa, como se ela tivesse que cuidar de mim, algo está equivocado. Eu estou colocando esse companheiro, essa companheira em uma função que não é dele. Eu preciso buscar, então, aquilo que eu preciso lá atrás. Então, esse sim que nós falamos tanto durante toda essa live, lá atrás. E concordar, então, com o meu pai do jeito que ele é. Concordar, então, com aquilo que foi exatamente como foi. E aí eu chego nesse meu companheiro, nessa minha companheira, realmente como uma mulher, realmente como um homem, não como uma criança que precisa de cuidados especiais e que se não for cuidado, se não tiver o carinho e aquilo que deseja, ela se volta contra e aí fatalmente algo vai se separar. Exatamente. Tem algumas perguntas aqui que aí eu acho que vai estender muito. Sobre ciúmes, sobre traição, né? Se esse afastamento leva à traição. Que dá para fazer uma live só sobre ciúmes, só sobre traição, né, Marcos? Quando nós falamos de disponibilidade... Tá. Quando nós falamos de disponibilidade... Desculpa. Tá. Quando nós falamos de disponibilidade, né, então, assim, tantas vezes o que nós vemos nas relações, por que ocorre essa traição? Na verdade, o outro companheiro, a outra companheira, o cônjuge, a cônjuge, não está mais disponível dentro da relação. Aquela ou aquele que muitas vezes olhamos como a vítima na relação, porque, por exemplo, foi traído, foi traída, ela ou ele, há muito tempo, talvez já não estivesse na relação. E aí, se essa mulher ou esse homem não ocupa esse lugar, abre um espaço para o outro companheiro, para a outra companheira, colocar alguém nesse lugar. Porque ele precisa de uma mulher ou de um homem. E muitas vezes aquela ou aquele deixou esse lugar na relação. Não estava mais disponível. Então, por isso que quando a gente olha dentro de uma constelação familiar, eu também não olho com esse olhar assim, vamos buscar o culpado, né? Veja quem é que tem a culpa aqui na relação, quem é que estava com a razão. Nada disso faz sentido. Nada disso é necessário. Né? Porque, assim, sempre estamos juntos dentro dessa relação. E eu preciso olhar para aquilo que pertence a mim e para aquilo que pertence ao outro. Deixar também com esse outro aquilo que pertence ao outro. E às vezes reconhecer, sim, a minha parte dentro dessa relação. O que é que aconteceu comigo? Porque quando você olha para si e também muda algo em si, dentro dessa relação algo se transforma, porque vocês estão em ressonância. E essa relação se transforma também dentro do sistema. Então, muitas vezes as pessoas chegam na constelação e falam assim, poxa vida, eu tô aqui, mas quem precisava estar aqui era minha mãe, era o meu pai, era o meu tio, era o meu irmão. E eu digo assim, olha, tenha uma certeza, a cura sempre começa em nós mesmos. Então, se algo se movimentar dentro de você,
porque talvez você também esteja fora do seu lugar, aquele outro que estava fora do lugar vai ter que se encaixar também. E esse efeito é provocado em toda essa rede. Então, assim, fazemos algo por nós mesmos. E talvez isso mude também na minha relação com o outro. Eu só queria falar Marta. algo. Ah, tá. Eu só queria falar assim porque eu não sei se teve perguntas sobre os ex-parceiros, as Teve, ex-parceiras. teve o casamento anterior, teve. Na primeira O parte da live teve essa pergunta. Você quer... Eu só ia falar sobre, só porque tem as pessoas que perguntaram sobre traição e ciúmes, eu vou explicar rapidamente. A pessoa que trai, ó, e a vítima ela fica com muito poder na troca. Por quê? Porque ela fica com a razão, né? A pessoa que trai, a pessoa que muitas vezes é considerado o agressor da relação, ele se sente inferior na relação. Isso leva ele também, às vezes, ou ela, a fazer algo para sair do sistema. Acontece que a vítima, que não está disponível na relação, muitas vezes está fazendo o quê? Está mandando uma mensagem oculta dizendo, vai embora, né? É uma mensagem oculta. Então, para as pessoas que se sentem vítimas da traição ou vítimas, né, dos ciúmes, muitas vezes a sua não disponibilidade em vivenciar essa relação e, né, em trocar nessa relação, você manda uma mensagem, vá embora, ou eu vou embora com tudo que você fizer que eu não concordo. Então, isso vale outra live, outro momento, viu? Só para poder complementar. Sim, sim, mas é isso mesmo, assim. E sim, daria para a gente falar bastante coisa sobre isso, né? Dessas Marcos, é porque o dinâmicas que consultório, acontecem. isso, o consultório está muito cheio dessas demandas, muito. Então, como tem muita gente já trazendo isso, eu falei, bom, vamos só para... Porque a pessoa já sai daqui falando assim, mas eu sou a vítima e eu que estou mandando embora. Tem que ver por quê, né? E também a gente está falando de padrão. Cada caso é um caso. Então, é importante que vocês busquem profissionais para auxiliá-los, né, Marcos? É isso. Isso, sim, claro, importantíssimo, porque é trazer para a consciência tudo isso, né? E depois que eu tenha consciência disso, eu também posso fazer algo com isso. Eu só ia apontar de uma forma bem rápida assim a importância do reconhecimento também dos parceiros anteriores, das parceiras anteriores, né? Porque todos eles, se você teve esse parceiro, essa parceira importante, anterior a esse parceiro atual, eles também fazem parte do seu sistema nesse sentido de que, olha, foi porque você deixou todos esses que você chegou agora até o seu parceiro, a sua parceira atual. Então, meus queridos, é preciso olhar com muito respeito, com muito amor àqueles que vieram antes, na relação amorosa dos parceiros. Então, assim, é como se eu realmente pudesse olhar para cada um deles e agradecer. Porque com cada um eu também tive algo. Com cada um eu recebi algo. Por mais que pareça assim, aquela relação, algumas pessoas vêm, não, Deus me livre, eu não quero nem ouvir falar desse daí. Olha, você pode falar de todos, mas esse aqui, pelo amor de Deus, esse não. Aí então é esse que você tem que olhar com mais amor. E é esse quando alguém vem buscar ajuda, que eu coloco dentro do meu coração e olho realmente com amor. E olhe com amor, porque aquilo que nós dissemos assim, se você entra em uma relação posterior e tem filhos, o seu filho pode se emaranhar, se identificar justamente com esse ex-parceiro. E se você não terminou essa relação de uma forma amorosa, e eu sempre digo isso, olha, é preciso que tenha uma despedida amorosa. Se você não terminou essa relação com respeito, e existe, por exemplo, uma raiva, existe um vínculo ainda. Na verdade, esse vínculo ainda existe, de algum modo, mesmo que seja esse vínculo na raiva. E aí, muitas vezes, o filho vem e expressa isso. Muitos pais, vamos falar assim, por exemplo, de uma mãe, né? Fala assim, nossa, mas meu filho é muito agressivo comigo. Eu não sei o que acontece.
E aí, quando nós vamos ver, existe uma identificação desse filho com um parceiro anterior. E não houve uma despedida amorosa entre os dois. Não houve um reconhecimento de que aquela relação foi importante para que ele chegasse ou para que ela chegasse até essa nova relação. Importantíssimo isso, hein? Olhar para os parceiros anteriores. E aí alguém tinha perguntado assim, posso fazer esse exercício internamente com relação ao parceiro atual? Isso também vale para os parceiros anteriores. Né? Eu olho para todos eles, eu olho para todas elas e agradeço. Né? Obrigado. Com você, eu fiquei um pouco mais completo. Obrigado porque você também me trouxe algo. E muitas vezes nós temos relações assim de 20 anos que terminam e não terminam bem, e as pessoas falam, essa relação foi um fracasso. 20 anos. Né? Quanto tiveram juntos? Quantos planos fizeram juntos? Quantos somaram juntos? E às vezes tem filhos dessas relações. Eu falo assim, essa relação é um sucesso. Né? Agora, pode ser que em algum momento algo se completou. Lembra que nós falamos assim, eu vou buscar lá no sistema do outro aquilo que falta no meu sistema, eu busco no outro aquilo que me falta? Também faz parte de um grande amor reconhecer que algo chega ao fim, que algo termina. E nós podemos permitir, dentro desse amor livre, que esse parceiro, que essa parceira possa seguir e buscar algo pessoal, por exemplo, um crescimento pessoal, livre e agradecidos por esse amor, por esse tempo que estivemos juntos. Exatamente, Marcos. E aí a pessoa passa a ter energia para ir para um novo relacionamento. Né? Aí ela pode sim, a pessoa pode se abrir para uma nova relação. É o que a gente fala muito na constelação, que é o próximo passo. Né? Quando a gente está lá, ó, com raiva dos ex, das ex, olha quanta energia a gente coloca nessa raiva, nessa história difícil, nesse vitimismo, né? E aí a gente não desconecta, ao contrário, vincula mais. Então, gratidão demais. Estou um pouquinho preocupada com o seu horário. Agora já deu. Eu imagino. Eu imagino. As pessoas querem mais lives. A gente vai conversar, Marcos, para a gente trazer mais lives, com certeza, se você puder. Eu estou super, assim, feliz por esse encontro de almas, porque aqui tem muitas almas que se abriram para esse movimento. Né? Então, eu costumo dizer que quando as coisas não saem bem, assim, quando tem um problema na internet, quando tem uma questão de outras forças, mas as forças se unem para que aconteça, isso é inovação. Thomas, ele fala, isso é uma inovação. Então, nós precisamos nos entregar. Então, a gente se entregou para inovar os nossos corações, inovar os nossos olhares e as nossas relações. Eu quero te agradecer. Agradecer a Flávia, que está aqui conosco, a sua esposa. Agradecer a todos, né, que estão conosco e que eu tenho certeza que querem mais. Eu também quero mais, Marcos. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para a gente com relação a essa temática do seu coração. O que você pode trazer aí para a gente como uma sugestão, uma dica, enfim. Olha, primeiro assim, eu queria agradecer esse momento de estar aqui junto com vocês. Me falem aí como foi. Eu estou vendo os coraçõezinhos estão vindo, então eu vou entender isso realmente como algo que vem do coração e um agradecimento. Antes de entrar aqui com a Larice, né, nessa live, eu falei, nossa, esse tema é um tema que me toca, né? E eu estou sentindo algo tão especial mesmo, assim. Teremos um momento lindo, um belo momento. E vejam assim, que eu deixaria esse amor comum. Então, assim, tantas vezes idealizamos um grande amor e a grandeza desse amor está no amor comum. Aquele amor que olha para o outro exatamente como ele é e vive no seu dia a dia, cultivando dentro desse dia a dia com seriedade. Existe algo dentro de um relacionamento que se chama seriedade, respeito. Então, assim,
conviver dentro dessa seriedade com o outro, porque eu disse sim a esse outro como ele é. E se você ainda não disse esse sim ao outro exatamente como ele é, faça isso. Faça esse exercício. E se por alguma razão está um pouco difícil o relacionamento, volte naquele primeiro olhar. Olhe para essa pessoa. Resgate aquela admiração inicial. Ou reafirme essa admiração inicial. Então, assim, eu consigo olhar para esse outro naquele mesmo olhar admirado de quando eu cheguei até esse parceiro, até essa parceira. E aí, todos esses votos que nós falamos, né, de estar juntos, podem ser renovados. Né? Podem, então, assim, crescer, ganhar um novo espaço e ampliar. Então, meus queridos, assim, do amor o que vale é amar, não é? Temos essa frase assim, amem, amem. Agora é esse amor, claro, né? Se vimos no cartaz tão bem feito e de certa forma assim romântico, esse amor ele tem também essa clareza de que precede uma ordem, de que se coloca em sintonia com essa ordem, tudo aquilo que a gente falou. E olha para esse outro dentro dessa relação de igual, como adulto, buscando aquilo que lhe falta, respeitando esse sistema do outro e com esse grande sim caminhar. O sim é uma das palavras e depois nós temos as palavrinhas mágicas. As palavrinhas mágicas são sim, por favor e obrigado. Sim, nesse sentido de que eu aceito você, todo esse sistema exatamente como é, como são. Por favor, porque eu me reconheço que eu não, sozinho eu não sou completo. Eu preciso também desse outro. Né? E esse obrigado exatamente por essa relação e por tudo que temos convivido juntos até agora. Então, Larissa, muitíssimo obrigado por esse convite. Eu agradeço, assim, de coração e desejo aí que essas pessoas possam amar muito, muito. Gratidão. Tudo de bom para você, tudo de bom mesmo, de coração. E em breve, se Deus quiser, a gente vai voltar aqui para a gente falar de mais temáticas que, para mim, meu amigo, por mais que você trabalhe com conflitos em variadas áreas do direito, mas o seu coração está muito conectado no amor a dois. Então, você tem muito a nos ensinar. Por isso que não esqueça desse setor das constelações, ok? Não esqueço não, não esqueço não. Então, tá bom. Aqui eu estou em casa. Eu sei disso, né? Não só a vivência que vocês têm no casamento, mas também na vivência profissional, né, Marcos? E é como eu falei, quem é mediador de conflitos, com certeza inclui a relação. Então, não, não tem como você não ser forte. Você tem muito a nos passar ainda. Muito, muito bom, Marcos. Gratidão mesmo, tá? Obrigado, Larissa. Beijo a todos. Tchau. Tchau, tchau.